Interior de São Paulo. Estrada vicinal entre Itobi e São José do Rio Pardo. Uma tarde de quarta-feira. Foi ali que aconteceu. Foi ali que tudo mudou. Foi ali que os vizinhos viram Fábio Drummond cometer o maior erro da vida dele. Isso aí é antiguidade. No meu caminhão novo, faço o dobro em metade do tempo. E foi ali que seu Gilberto, 71 anos, aceitou um desafio que ninguém acreditava que ele pudesse vencer. É preciso ter paciência com a terra. Cada coisa tem seu tempo certo de acontecer. Fábio Drummond tinha 2 fazendas no nome. Uma frota de maquinário pesado e um John Deere de última geração que ele fazia questão de exibir em todo evento, em toda visita técnica, em toda conversa de porteira. Seu Gilberto tinha 4 alqueires herdados do pai, uma caminhonete velha com o para-choque amarrado por arame e uma Tobata enferrujada que ele havia comprado por R$ 800 em 1982. A Tobata estava parada na beirada da estrada quando Fábio Drummond passou com o caminhão novo e resolveu parar. Ela tinha 43 anos de sol e de chuva no chassi, a pintura comida pela ferrugem, o assento remendado com fita isolante preta, mas o motor estava limpo por dentro, como seu Gilberto sempre fez questão. Fábio desceu devagar, os braços cruzados, o queixo levantado, e ficou olhando para a máquina com o tipo de olhar que as pessoas reservam para coisa que não presta. Gilberto, isso aqui ainda anda? Achei que você ia usar ela de espantalho. Os vizinhos que estavam na estrada ouviram. 2 ou 3 riram sem querer. Seu Gilberto não virou o rosto. Passou a mão na lateral da Tobata, devagar, como quem verifica uma coisa que conhece melhor do que qualquer pessoa ali. Quem estava perto viu o que passou pelo rosto dele. Não foi raiva. Foi algo mais fundo do que isso. O que aconteceu na semana seguinte, Fábio Drummond nunca mais esqueceu enquanto viveu. De qual cidade do interior você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Quero saber de onde vem essa galera do campo. Naquela quarta-feira, seu Gilberto havia saído cedo para buscar calcário na estrada vicinal que corta o trecho entre Itobi e São José do Rio Pardo. A Tobata puxava o reboque devagar, como sempre fez, sem pressa e sem reclamação. Era o tipo de manhã que o interior de São Paulo produz em agosto. Céu branco, terra ressecada, poeira fina subindo atrás de qualquer coisa que se mova. Havia 3 vizinhos parados na beirada conversando, 2 deles com chapéu, um deles com uma caixinha de cerveja no chão ainda fechada. Era uma cena comum, o tipo de coisa que acontece toda semana naquelas estradas e que ninguém registra nem lembra, até o caminhão de Fábio Drummond aparecer na curva. Era uma caminhonete Hilux prata, ano recente, com a plaquinha da fazenda no para-choque e pneus que nunca viram lama de verdade. Fábio poderia ter passado direto. A estrada era larga o suficiente, o reboque de seu Gilberto estava bem à margem e não havia nada que justificasse parar. Mas Fábio Drummond parou, desceu com a porta batendo mais forte do que o necessário, ajeitou o cinto e caminhou até o grupo com o andar de quem está acostumado a ser o maior produtor da região. Tinha 2 funcionários dentro do caminhão. Nenhum dos 2 desceu. Ele cumprimentou os vizinhos pelo nome, apertou mão, bateu no ombro de um deles. Depois virou o olhar para a Tobata, como se ela fosse parte da paisagem, uma paisagem que o envergonhava. Quanto tempo você ainda vai usar esse negócio, Gilberto? Sua voz não era agressiva. Era pior do que isso. Era a voz de quem acha a resposta óbvia demais para merecer discussão. Seu Gilberto estava ajustando o engate do reboque e não parou o que estava fazendo. Enquanto ela trabalhar. Fábio soltou um meio sorriso e olhou para os vizinhos, como se estivesse compartilhando uma piada que todos já entendiam. Ela trabalha, né? Do jeito que formiga trabalha. Devagar, pouco e tomando o dia todo. Um dos vizinhos desviou o olhar. O outro mexeu no chapéu. Fábio não havia terminado. Caminhou até a lateral da Tobata e ficou parado ali, os braços cruzados, examinando a ferrugem com atenção clínica. Sabe o que me custa 1 hora do meu John Deere? Eu preparo em 2 horas o que você prepara em 2 dias com isso aqui. Fez uma pausa.
Já pensou quanto dinheiro você joga fora toda semana usando uma máquina dessa? Era a pergunta que parecia razoável na superfície. Por baixo dela havia outra coisa, a afirmação de que seu Gilberto era um homem que não sabia o que estava fazendo, que nunca soube, e que as provas disso estavam enferrujadas bem ali na frente de todo mundo. Seu Gilberto fechou o engate, verificou a trava e se levantou devagar. Tinha 71 anos, e o movimento foi o de um homem que conhece cada limitação do próprio corpo e não pede desculpa por nenhuma delas. Ele olhou para Fábio por um momento. Não disse nada. Virou as costas, subiu na tobata e deu a partida. O motor pegou na primeira tentativa. Um som grave e regular que preencheu a estrada por alguns segundos antes de ele engatar a marcha e começar a se mover. Fábio ficou parado, assistindo a tobata se afastar, ainda com os braços cruzados, ainda com um meio sorriso no rosto. Um dos vizinhos olhou para o outro. Nenhum dos dois disse nada. Seu Gilberto não comentou o que havia acontecido com ninguém naquela noite. Chegou em casa, desatrelou o reboque, lavou as mãos na torneira do lado de fora e entrou para o jantar como fazia toda quarta-feira. Sua filha, Dona Teresa, que morava no lote ao lado e costumava trazer comida 3 vezes por semana, perguntou se estava tudo bem. Ele disse que estava. Ela conhecia o pai o suficiente para não perguntar de novo. Mas a estrada tem ouvidos. Até a manhã seguinte, os 3 vizinhos que estavam ali já haviam contado para outros 6. Até a tarde de quinta-feira, a história havia chegado na cooperativa, no mercado de insumos e na mesa de pelo menos 2 famílias que nem conheciam seu Gilberto pelo sobrenome. O interior do Brasil funciona assim. A notícia caminha mais rápido do que qualquer veículo na estrada vicinal. E a notícia que caminhava dizia que Fábio Drummond havia humilhado seu Gilberto na frente de todo mundo e que seu Gilberto não havia respondido nada. Foi Zé Carlinhos, vizinho de divisa e amigo de mais de 30 anos, quem procurou seu Gilberto na sexta-feira de manhã. Encontrou ele no galpão, deitado embaixo da tobata, verificando o sistema de transmissão com uma lanterna pequena. Gilberto, você viu o que o Fábio anda falando? Não. Ele está contando para todo mundo que te ofereceu comprar a tobata como sucata e você ficou com raiva. Seu Gilberto não saiu debaixo da máquina. Ele não ofereceu nada disso. Eu sei que não ofereceu. Mas é o que ele está falando. Silêncio. O barulho da lanterna raspando no chassi. Gilberto, o que você vai fazer? Estou verificando a transmissão. Zé Carlinhos ficou parado na entrada do galpão por mais alguns segundos. Depois foi embora sem entender bem o que havia acabado de acontecer. O que aconteceu a seguir, ninguém havia planejado. No sábado de manhã, Fábio Drummond foi até a propriedade da família Rezende fazer uma demonstração do John Deere para 4 produtores da região que estavam considerando financiar maquinário novo. Era o tipo de evento que ele organizava com frequência, informal na porteira de alguém, mas com todo o peso de uma apresentação comercial. O John Deere chegou numa carreta, foi desembarcado com cuidado e ficou parado na entrada da fazenda reluzindo verde e amarelo, enquanto Fábio explicava os recursos para os 4 produtores: piloto automático, GPS de precisão, cabine climatizada, 380 cavalos. O valor ele mencionou de passagem como quem cita o preço do café, 640 mil reais. Seu Gilberto não havia sido convidado. Mas a propriedade dos Rezende ficava a menos de 2 quilômetros da sua, e Zé Carlinhos havia mencionado o evento sem querer na véspera. Ele apareceu a pé, com o chapéu de palha e as mãos no bolso, e ficou na beirada do grupo, ouvindo a apresentação sem se anunciar. Fábio demorou 3 minutos para perceber que ele estava ali. Quando percebeu, o meio sorriso voltou. Gilberto, veio ver como é um trator de verdade? Os 4 produtores olharam. Seu Gilberto não respondeu à pergunta. Fábio, você disse na estrada que seu John Deere faz em 2 horas o que minha tobata faz em 2 dias. Disse. E é verdade. Então vamos provar. O silêncio que se seguiu durou talvez 4 segundos. Fábio olhou para os 4 produtores, depois para seu Gilberto e depois de volta para os produtores,
como quem verifica se a plateia está vendo a mesma coisa que ele. Provar como? Preparo de solo, você com o seu John Deere, eu com a minha Tobata. Mesmo terreno, mesma área ao mesmo tempo. Quem fizer melhor vence. Fábio cruzou os braços. Gilberto, isso não é nem competição, é humilhação. Então não vai custar nada para você aceitar. Um dos produtores deixou escapar algo que não era bem uma risada, mas chegava perto. E aqui está o que ninguém esperava, porque Fábio Drummond aceitou. Mas o que ele propôs em seguida mudou tudo. Fábio descruzou os braços e enfiou as mãos nos bolsos. Tudo bem. Mas se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Ele olhou para os 4 produtores como se estivesse prestes a fazer um favor a todos ali. Aposta de R$10.000. Você paga 10.000 se eu ganhar. Eu pago 10.000 se você ganhar. E o perdedor admite publicamente, na frente de todo mundo, que o equipamento do outro é superior. R$10.000. Para Fábio Drummond, era o valor de um implemento usado, de uma semana de combustível para a frota, de um jantar de negócios em Campinas. Para seu Gilberto, era mais do que ele havia faturado nos últimos 4 meses. Um dos produtores virou para seu Gilberto. Gilberto, você tem esse dinheiro? Seu Gilberto olhou para Fábio. Tenho uma semana para organizar isso? Tem. Então pode marcar. Fábio estendeu a mão. Seu Gilberto apertou sem hesitar. Os 4 produtores ficaram parados olhando para os dois, com a expressão de quem acabou de ver algo que vai contar por muito tempo. Naquela noite, Dona Teresa foi até a casa do pai depois do jantar. Ela havia ficado sabendo da aposta pelo celular, numa mensagem de voz que Zé Carlinhos mandou para o marido dela às 3 da tarde, e havia passado as últimas 5 horas tentando decidir o que dizer. Encontrou o pai no galpão, como esperava. Ele estava sentado num banco de madeira ao lado da Tobata, com um pano de algodão na mão, limpando a grade do radiador com o cuidado de quem lava o rosto de uma criança. Pai, a gente não tem R$10.000. Eu sei. Então o que você está fazendo? Seu Gilberto passou o pano numa fresta do radiador, verificou, passou de novo. Estou limpando o radiador. Dona Teresa puxou um banquinho e sentou do lado. Ela tinha 43 anos, havia herdado o jeito direto do pai e a teimosia da mãe, e sabia que gritar não adiantava nada com ele. Me explica o que você está pensando, pelo menos. Seu Gilberto abaixou o pano no joelho e ficou olhando para a Tobata por um momento. Você sabe quanto seu avô pagou por esse lote? Não. 18.000 cruzeiros. Em 1958. Era tudo que ele tinha. Vendeu o caminhão, vendeu 2 cabeças de gado e pegou o restante emprestado com o irmão. Dona Teresa conhecia a história, mas deixou ele contar. Ele me trouxe aqui quando eu tinha 6 anos e me mostrou o primeiro alqueire que ele havia arado. Me disse que terra não é bem, terra é responsabilidade, que quem cuida da terra, a terra cuida de volta. Seu Gilberto ficou em silêncio por alguns segundos. O Fábio Drummond comprou as 2 fazendas dele com dinheiro de banco. Nunca arou 1 metro de terra com as próprias mãos. Não sabe o que é conhecer um solo pelo cheiro, pela cor, pela resistência no implemento. Ele pegou o pano de volta e recomeçou a limpeza. Ele passou a vida inteira vendendo a ideia de que máquina nova é melhor que conhecimento antigo. E toda vez que ele faz isso, está dizendo que homem como seu avô, como eu, não tem lugar no campo moderno. Dona Teresa olhou para o pai. E você vai provar que ele está errado apostando R$10.000 que a gente não tem. Vou provar que ele está errado preparando o solo melhor do que ele com uma máquina que custou R$800. Ela ficou quieta por um tempo. Lá fora o cachorro latiu para alguma coisa na escuridão e depois parou. E se você perder? Seu Gilberto dobrou o pano com cuidado, colocou sobre o banco e se levantou devagar. Vendo o Tobata, pago a dívida e continuo trabalhando de outro jeito. Disse isso sem drama, sem pausa para efeito, como quem informa o horário de uma consulta médica. Dona Teresa sentiu o peso daquilo pousar no peito dela. A Tobata não era uma máquina. Era a última coisa que havia sobrado de um homem que havia construído aquele lote do zero, que havia ensinado o filho a trabalhar a terra, que havia morrido com as mãos calejadas e a propriedade quitada.
Seu Gilberto havia comprado a Tobata em 1982, 2 anos depois que o pai morreu. Havia juntado R$ 800 durante 14 meses, trabalhando de diarista nas fazendas vizinhas, enquanto cuidava do próprio lote nos finais de semana. Quando foi buscar a máquina, havia levado o filho mais velho, que na época tinha 8 anos, para que ele visse como se compra uma ferramenta de trabalho, com dinheiro próprio, sem dívida, sem favor. A Tobata havia arado cada palmo daqueles 4 alqueires desde então. Havia passado por 2 secas, uma enchente, um incêndio de palhada que quase chegou no galpão e uma crise de crédito que havia tirado do campo 3 dos 6 vizinhos que seu Gilberto conhecia desde jovem. Em 2018, quando a esposa dele havia precisado de cirurgia e os custos haviam se acumulado mais rápido do que a renda da safra conseguia cobrir, seu Gilberto havia vendido o conjunto de implementos, o pulverizador costal elétrico e o microtrator que usava para o pomar. Havia ficado com a Tobata porque ela era a única máquina que ele havia comprado sem financiamento e que, portanto, ninguém podia tomar. E havia provado naquele ano e nos anos seguintes que dava para trabalhar 4 alqueires com uma máquina de 40 anos de uso, desde que o operador soubesse o que estava fazendo. Dona Teresa saiu do galpão por volta das 10 da noite. Antes de ir, parou na porta e olhou para o pai, que já havia voltado para a Tobata e estava verificando o nível do óleo com uma vareta e uma lanterna presa entre o queixo e o ombro. Pai. Você sabe o que está fazendo? Não era uma pergunta. Seu Gilberto não respondeu, mas ela viu o canto da boca dele subir um pouco antes de ele enfiar a vareta de volta no motor. A notícia da aposta chegou na cooperativa na segunda-feira de manhã. Chegou no grupo de WhatsApp dos produtores da região às 10 horas, num áudio de Zé Carlinhos que durava 2 minutos e 40 segundos e que foi encaminhado para outros 4 grupos até o meio-dia. Chegou na rádio comunitária de São José do Rio Pardo na terça-feira, numa nota curta, entre o boletim do tempo e o preço da saca de milho. E chegou na fazenda de Fábio Drummond na forma de telefonemas de conhecidos que queriam saber se era verdade que ele havia apostado R$ 10.000 contra a Tobata, enferrujada de um velho de 70 anos. Era verdade, ele confirmava, e ia ganhar. Fábio havia escolhido o terreno na quinta-feira. Era um talhão de 6 hectares na divisa, entre a propriedade dos Assunção e uma área que ele mesmo havia arrendado no ano anterior. Terra boa, plana na maior parte, com uma faixa de solo argiloso no canto nordeste, que quem não conhecia o terreno não identificaria até meter o implemento. Havia contratado Rodrigo, seu operador fixo, para rodar o John Deere. Rodrigo tinha 28 anos, havia feito curso técnico em mecanização agrícola em Mococa e operava o John Deere com a naturalidade de quem usa um celular, confortável, rápido, sem muita cerimônia. Fábio havia dado uma instrução simples. Você termina antes dele. O resto é detalhe. Do lado de seu Gilberto, a preparação era diferente. Não havia operador contratado, não havia equipe de apoio, não havia estratégia sendo discutida em voz alta. Havia um homem de 71 anos que passava entre 1 e 3 horas por dia no galpão, em silêncio, revisando cada sistema da Tobata com uma meticulosidade que Dona Teresa descreveu para o marido como assustadora. Segunda-feira, sistema de transmissão e embreagem. Terça-feira, regulagem do arado e verificação dos discos. Quarta-feira, sistema elétrico, filtros e fluidos. Quinta-feira. Seu Gilberto foi até o talhão dos Assunção a pé, com uma enxada pequena e um saco de pano, e passou 2 horas caminhando pelo terreno, abrindo pequenas covas a cada 20 metros, examinando a cor e a textura do solo em diferentes profundidades. Voltou para casa com o saco cheio de amostras e o caderno de campo cheio de anotações em letra miúda que ninguém mais conseguia ler além dele. Os telefonemas começaram na terça-feira. Zé Carlinhos foi o primeiro. Gilberto, você já pensou em desistir enquanto dá tempo? O Fábio tá falando que vai processar se você não pagar. Ele não vai processar nada. Como você pode ter certeza? Porque ele quer ganhar na frente de todo mundo. Processo não tem plateia.
Zé Carlinhos ficou quieto por alguns segundos. E se você perder? Então eu perco na frente de todo mundo também. Já perdi coisa pior. Na quarta-feira, um produtor mais jovem chamado Marcelo, que havia comprado um lote vizinho 2 anos antes, parou o carro na entrada do sítio e desceu para conversar. Marcelo tinha 36 anos, havia financiado um conjunto de maquinário moderno e ainda estava pagando as parcelas. Ele não disse isso, mas era o tipo de homem que precisava que seu Gilberto perdesse para que a própria escolha fizesse sentido. Seu Gilberto, com todo o respeito, não tem como. O John Deere tem 380 cavalos. A Tobata tem o quê, 12? 14. 14 cavalos contra 380. O senhor entende que isso não é competição? Seu Gilberto estava consertando uma mangueira de irrigação na beirada do lote e não parou o serviço. Marcelo, você já viu corrida de cavalo? Já. O cavalo mais pesado sempre ganha? Marcelo não respondeu. Seu Gilberto voltou para a mangueira. E aqui está o que seu Gilberto havia descoberto naquelas 2 horas, caminhando pelo talhão. Uma coisa sobre aquele solo que Fábio Drummond e o operador dele jamais saberiam antes de começar. Na sexta-feira à noite, véspera da competição, Dona Teresa foi de novo até o galpão. Desta vez ela não levou perguntas. Levou um prato de arroz com frango caipira e 2 copos de suco de maracujá. Colocou tudo numa bandeja em cima do banco de madeira e sentou do lado do pai, sem dizer nada. Eles jantaram ali no galpão com a Tobata do lado e o cheiro de graxa e terra seca no ar. Em algum momento, seu Gilberto olhou para a máquina com uma expressão que Dona Teresa não sabia nomear muito bem. Não era orgulho, não era nostalgia. Era o olhar de alguém que confia completamente num parceiro de trabalho antigo antes de uma tarefa difícil. Ela recolheu os pratos sem falar. Na porta do galpão, antes de apagar a luz, olhou para o pai uma última vez. Ele já havia voltado para a Tobata. Verificando, ajustando, preparando. O sábado amanheceu com névoa baixa e temperatura de 14 graus. Era o tipo de manhã que o interior paulista produz no fim de agosto, o sol demorando a aparecer, a terra ainda fria da madrugada, o orvalho pesado nas folhas do pasto. Seu Gilberto havia acordado às 4h30, não por ansiedade. Era o horário que ele acordava todo dia desde os 20 e poucos anos, quando o pai havia lhe ensinado que a melhor hora de trabalhar é quando o mundo ainda está quieto. Tomou café com pão, verificou a Tobata uma última vez no galpão e saiu em direção ao talhão dos Assunção às 6h20 da manhã. A Tobata foi pela estrada vicinal no ritmo de sempre, 22 km por hora, o motor no ponto que ele conhecia como o som certo, o arado levantado e os pneus levantando uma poeira fina que o vento dispersava para o lado do pasto. Quando chegou, havia mais gente do que ele esperava. Havia carros estacionados na beira da estrada, caminhonetes com crianças dentro, alguns homens encostados na cerca com café na mão. Havia pelo menos 70 pessoas, talvez 80. Seu Gilberto desceu da Tobata, cumprimentou seu Assunção com um aperto de mão e foi até a marca que havia sido fixada com estacas de madeira, dividindo o talhão ao meio, 3 hectares de cada lado. O terreno havia sido dividido por um agrimensor contratado pelos dois, cujo nome era Paulo Gentil, homem de 52 anos que havia medido metade das propriedades da região e que todos respeitavam por ser preciso e sem preferências. Paulo havia chegado antes de todo mundo e estava com uma prancheta, uma trena e uma expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar naquela manhã. O John Deere chegou às 7h05. Veio na carreta de Fábio, com Rodrigo na cabine e Fábio atrás numa caminhonete com mais 3 pessoas que ninguém conhecia pelo nome. O desembarque levou 8 minutos. A máquina desceu da carreta com aquela combinação de peso e silêncio que só equipamento caro produz. E quando parou no chão do talhão, verde e amarelo sob o sol que começava a aparecer, a conversa entre os presentes diminuiu um pouco. Era uma máquina impressionante. Não havia outro jeito de descrever. A cabine climatizada, os pneus largos, o implemento de preparo de solo acoplado na traseira com precisão milimétrica, tudo nela comunicava uma única mensagem:
que havia sido construída para acabar com o trabalho antes que o trabalho pudesse reagir. Um dos homens na cerca disse em voz baixa para o vizinho que parecia injusto. O vizinho concordou sem responder. Fábio cumprimentou as pessoas na cerca com a desenvoltura de quem está no próprio evento. Chegou até seu Gilberto com a mão estendida e um sorriso que era cordial na superfície e mais do que isso por baixo. Gilberto, dormiu bem? Dormi. Bom, vai precisar de energia para pagar os 10.000 depois. Seu Gilberto apertou a mão sem mudar a expressão e voltou para a Tobata. Rodrigo, o operador do John Deere, havia descido da cabine e estava verificando o implemento com um tablet na mão, consultando os parâmetros de profundidade e as configurações de GPS. Ele olhou para a Tobata uma vez, rápido, e voltou para o tablet. Paulo Gentil chamou os dois para a linha de largada às 7h25. Explicou as regras em voz alta para que todos ouvissem. 3 hectares cada um. Preparo de solo completo, aração e gradagem. O vencedor seria determinado por 2 critérios com peso igual: tempo de conclusão e qualidade do trabalho, avaliada por ele próprio com sonda de solo e trena após a conclusão. Em caso de empate técnico, o critério de desempate seria eficiência operacional, consumo de insumos em relação à área trabalhada. Fábio ouviu as regras com os braços cruzados e acenou com a cabeça. Seu Gilberto ouviu as regras olhando para o próprio talhão. Alguma dúvida? Paulo perguntou. Nenhum dos dois disse nada. Então vamos começar às 7h30 em ponto. Às 7h28, Rodrigo subiu na cabine do John Deere. Ajustou o assento, conectou o tablet ao sistema embarcado e ativou o piloto automático. A tela mostrava o talhão dele mapeado em linhas paralelas perfeitas. O GPS havia traçado o percurso ideal e tudo o que Rodrigo precisava fazer era seguir o sistema. Às 7h29, seu Gilberto subiu na Tobata. Não havia tablet, não havia GPS, não havia piloto automático. Havia um banco remendado com fita isolante, 2 espelhos desregulados que ele havia ajustado com a mão antes de subir, e um painel com 3 dos 5 instrumentos funcionando. Havia também 43 anos de horas trabalhadas naquela máquina e um caderno de campo com anotações sobre aquele solo específico feitas na quinta-feira anterior. Às 7h30, Paulo Gentil levantou a mão e a abaixou. O John Deere saiu primeiro. Um rugido de 380 cavalos que fez as crianças na cerca se assustarem e os adultos se endireitarem. A Tobata saiu 3 segundos depois, o som grave e constante de 14 cavalos entrando no trabalho sem pressa e sem cerimônia. A diferença de velocidade era visível imediatamente. O John Deere abria sulcos largos na terra seca a quase 12 km por hora. O implemento trabalhando na profundidade programada, as linhas saindo retas como régua graças ao GPS. A Tobata avançava a pouco mais de 4 km por hora. Seu Gilberto com as mãos firmes no volante, os olhos no solo à frente e a cabeça levemente inclinada como quem está ouvindo alguma coisa que ninguém mais escuta. Um dos homens na cerca fez o cálculo em voz alta. Disse que no ritmo atual, o John Deere terminaria em menos de 3 horas. Disse que a Tobata levaria talvez 8. Fábio, que havia ouvido o cálculo, não respondeu nada. Mas o sorriso voltou. A primeira hora foi exatamente o que todos esperavam. O John Deere comeu o talhão em linhas rápidas e precisas, o trabalho avançando visivelmente a cada passada, a terra sendo virada em camadas uniformes pela velocidade e pela potência do implemento. Rodrigo operava com competência, olhos no tablet, mãos leves no volante, quando o piloto automático precisava de correção, postura relaxada de quem sabe que a máquina faz a maior parte do trabalho. A Tobata avançava no próprio ritmo. Seu Gilberto havia entrado no talhão pela faixa nordeste, a faixa de solo argiloso que ele havia identificado na quinta-feira. Ninguém entendeu a escolha. Começar pelo trecho mais difícil parecia um erro de estratégia óbvio para quem estava na cerca assistindo. Mas seu Gilberto havia começado por ali, porque sabia que solo argiloso no fim do dia, com o sol alto e a temperatura subindo, fecha diferente do que de manhã com a terra ainda fria. Se fosse deixar para o final, o trabalho seria mais difícil, não mais fácil.
Às 8h40, o John Deere parou pela primeira vez. Abastecimento. Rodrigo desceu. O tanque foi completado por um funcionário de Fábio que havia ficado de prontidão com um galão de 20 litros, e a operação reiniciou em 11 minutos. A Tobata não parou. Seu Gilberto havia calculado o consumo na semana anterior e havia abastecido com folga suficiente para trabalhar sem interrupção até o meio-dia. Ninguém na cerca havia prestado atenção nisso. Fábio também não. Às 9h45, o John Deere estava em 65% do talhão. A Tobata estava em 38%. Os números eram claros e quem estava na cerca os repetia em voz baixa, como quem acompanha um placar, não com crueldade, mas com a resignação de quem já sabe o resultado e está esperando o momento de ir embora. Fábio havia parado de circular entre as pessoas e estava encostado na caminhonete com o celular na mão, postando atualizações num grupo de produtores da região. O texto dizia que a tecnologia estava provando o que sempre havia dito. Tinha 14 curtidas em 8 minutos. Foi Zé Carlinhos quem percebeu primeiro. Ele havia caminhado até a linha divisória do talhão e estava olhando para os dois lados com uma atenção que não era de torcedor, era de agricultor. Chamou o cunhado, que era técnico agrícola aposentado, e apontou para o talhão de seu Gilberto sem dizer nada. O cunhado olhou por alguns segundos, depois olhou para o talhão de Rodrigo, depois voltou para o de seu Gilberto. A profundidade dele é diferente em cada faixa, o cunhado disse em voz baixa. Sim, Zé Carlinhos confirmou. Ele está ajustando conforme o solo muda. Tô vendo. O outro está na mesma profundidade desde o começo. Os dois ficaram quietos por um momento, olhando para os dois talhões lado a lado, como quem compara duas coisas que parecem iguais, mas não são. Às 10h20, o John Deere parou pela segunda vez. Abastecimento de novo. Desta vez o tanque havia consumido mais do que o esperado, porque Rodrigo havia aumentado a velocidade na segunda hora, tentando ampliar a vantagem. A parada durou 13 minutos. A Tobata não parou. Seu Gilberto passou pela linha divisória no ritmo constante de sempre, os olhos no solo, as mãos ajustando o volante em correções pequenas e contínuas que de longe pareciam não ter propósito, mas que Paulo Gentil, que havia caminhado até a beirada do talhão para observar, estava registrando na prancheta com uma expressão cada vez mais concentrada. Ao meio-dia, o sol havia queimado a névoa completamente e a temperatura estava em 31 graus. O John Deere estava em 87%. A Tobata estava em 59%. A vantagem ainda era grande, mas havia mudado de forma. No início da manhã era uma vantagem de velocidade pura. O John Deere simplesmente andava mais rápido e acabaria muito antes. Agora era uma vantagem que precisava ser recalculada toda vez que o John Deere parava para abastecer e a Tobata não parava. Um homem na cerca havia feito a conta no celular e mostrado para o vizinho. Se o John Deere parasse mais 2 vezes para abastecer e a Tobata mantivesse o ritmo, a diferença de conclusão cairia para menos de 1 hora. O vizinho olhou para a conta, olhou para o talhão e não disse nada. Rodrigo sentiu a mudança no humor da cerca antes de Fábio. Operadores bons desenvolvem uma sensibilidade periférica para o ambiente ao redor. Não é intuição, é atenção treinada. Ele percebeu que as conversas haviam diminuído, que as pessoas estavam se aproximando da linha divisória, que os celulares que antes registravam o John Deere agora apontavam para os dois lados. Aumentou a velocidade mais um pouco. O implemento começou a trabalhar fora da profundidade ideal na faixa de solo mais compacto, mas ele não percebeu porque o tablet mostrava os parâmetros do GPS, não a qualidade do solo embaixo do implemento. E foi exatamente nesse momento que algo aconteceu no talhão de seu Gilberto que mudou tudo. Algo que Paulo Gentil viu e anotou, e que Fábio Drummond só ficaria sabendo quando fosse tarde demais. Às 12h40, o John Deere terminou. Rodrigo completou a última passagem, levantou o implemento e percorreu os últimos metros até a linha de chegada, com o motor ainda rugindo forte. Desceu da cabine com os braços abertos e a expressão de quem cumpriu o combinado.
A cerca respondeu com aplausos, não entusiasmados, mas genuínos. 3 horas e 42 minutos para preparar 3 hectares era um trabalho tecnicamente impressionante, e as pessoas ali sabiam reconhecer isso. Fábio estava na linha de chegada antes de Rodrigo descer da cabine. Apertou a mão do operador, olhou para a cerca e depois olhou para o talhão de seu Gilberto, onde a Tobata ainda trabalhava em ritmo constante, com cerca de 1 hectare pela frente. Acabou, ele disse para ninguém em particular. Tirou o celular do bolso e começou a digitar. Mas Paulo Gentil não estava na linha de chegada. Paulo estava no talhão de Rodrigo, com a sonda de solo na mão, caminhando devagar entre as fileiras recém-preparadas, parando a cada 10 metros, abrindo o solo com a sonda, medindo, anotando. Zé Carlinhos foi até ele. Paulo, como está o trabalho dele? Paulo não respondeu imediatamente. Terminou a medição, anotou o número e olhou para Zé Carlinhos com uma expressão que não era de problema, mas também não era de aprovação irrestrita. Tecnicamente dentro do padrão, ele disse, mas não é uniforme. Na faixa nordeste, o implemento foi fundo demais e trouxe subsolo. Nas 2 faixas do centro, a profundidade variou quase 8 centímetros entre o começo e o fim da passada. E no talhão do Gilberto? Paulo olhou para o lado onde a Tobata ainda trabalhava. Ainda não terminei de avaliar o dele, mas o que eu vi até agora é diferente. A Tobata terminou às 2h11 da tarde, 1 hora e 29 minutos depois do John Deere. Seu Gilberto completou a última passagem, levantou o arado e percorreu os metros finais até a linha de chegada no mesmo ritmo que havia mantido desde as 7h30 da manhã, sem acelerar para o final, sem gesto de chegada, sem nenhuma alteração no modo de operar. Desligou o motor. Desceu da Tobata, com a lentidão de quem passou 6 horas e 41 minutos, sentado num banco remendado com fita isolante. Ficou parado por um momento, com as mãos nas costas, endireitando a coluna. A cerca inteira estava em silêncio. Depois, alguém começou a bater palma. Não foi aplauso de vencedor. Foi o aplauso que as pessoas reservam para quem faz uma coisa difícil até o fim, sem pedir licença para parar. Fábio assistiu ao aplauso com o celular ainda na mão e uma expressão que havia mudado de triunfo para algo que ele ainda estava tentando identificar. Paulo Gentil havia terminado a avaliação do talhão de Rodrigo e estava caminhando em direção ao talhão de seu Gilberto com a sonda e a prancheta. Ia demorar mais 20 minutos. Naqueles 20 minutos, ninguém foi embora. Paulo Gentil passou 23 minutos no talhão de seu Gilberto. Caminhou cada faixa do começo ao fim. Abriu o solo em 32 pontos diferentes, mediu a profundidade, avaliou o tombamento da terra, verificou a uniformidade da estrutura em diferentes tipos de solo dentro do mesmo talhão. Ninguém foi embora. As crianças que haviam chegado de manhã estavam sentadas na carroceria das caminhonetes comendo biscoito, mas os adultos estavam na cerca, imóveis, esperando. Fábio havia parado de mexer no celular. Paulo voltou para a linha de chegada com a prancheta na mão e pediu que os dois se aproximassem. Seu Gilberto caminhou até ele devagar, o chapéu na mão, a camisa encharcada de suor nas costas e nas axilas. Fábio chegou 2 segundos depois, com Rodrigo ao lado. Paulo esperou que os dois estivessem parados e olhou para a prancheta. Não havia cerimônia no jeito dele. Era um homem que havia medido terra a vida inteira e que tratava números com o mesmo respeito que um médico trata diagnóstico, sem suavizar, sem dramaturgia. Vou começar pelo trabalho do Rodrigo, Paulo disse. Tempo de conclusão, 3 horas e 42 minutos. Excelente tempo para a área e para as condições do terreno. Rodrigo acenou com a cabeça. Profundidade média de preparo, 22 centímetros, dentro do padrão recomendado para a cultura de verão. Fábio cruzou os braços com a expressão de quem está esperando a confirmação do que já sabe. No entanto, Paulo continuou, e a palavra caiu no silêncio como uma pedra em água parada. A variação de profundidade ao longo do talhão foi de até 9 centímetros entre pontos diferentes. Na faixa nordeste,
O implemento trabalhou a 28 centímetros em solo argiloso, trazendo o subsolo para a superfície em uma área de aproximadamente meio hectare. Nas duas faixas centrais houve variação progressiva de profundidade que indica ajuste inadequado, conforme a resistência do solo foi mudando. Fábio descruzou os braços. Mas está dentro do padrão. Está dentro do padrão mínimo, sim. Paulo virou a página da prancheta. Trabalho de seu Gilberto. Tempo de conclusão, 6 horas e 41 minutos. 1 hora e 29 minutos a mais que o trabalho anterior. Alguém na cerca tossiu. Profundidade média de preparo, 21 centímetros. Dentro do padrão recomendado. Fábio abriu a boca para dizer alguma coisa. Paulo continuou sem pausar. Variação de profundidade ao longo do talhão. Menos de 1,5 centímetros em todos os 32 pontos avaliados, incluindo a transição entre o solo arenoso e o solo argiloso na faixa nordeste, onde a profundidade foi reduzida corretamente para evitar exposição de subsolo. O cunhado de Zé Carlinhos, que estava na cerca, fechou os olhos por 1 segundo. Uniformidade de tombamento de solo, excelente em 100% da área. 0 pontos com estrutura inadequada. 0 pontos com compactação superficial por velocidade excessiva. Paulo baixou a prancheta e olhou para os dois. Em 15 anos avaliando o preparo de solo nessa região, é o trabalho mais uniforme que já documentei numa operação de campo. O silêncio durou talvez 5 segundos. Fábio quebrou ele primeiro. Paulo, o tempo fazia parte do critério. 1 hora e meia de diferença não pode ser ignorada. Não está sendo ignorada, Paulo respondeu. O critério estabelecido foi tempo e qualidade com peso igual. Estou apresentando os dois. Mas ele perdeu no tempo. Ele foi mais lento. Isso é diferente de perder no tempo quando a qualidade é parte do critério. Fábio virou para a cerca como se estivesse procurando apoio entre os presentes. Encontrou rostos atentos. Não encontrou concordância. Tem mais um dado, Paulo disse. Fábio voltou o olhar para ele. O consumo de combustível. O John Deere consumiu 62 litros de diesel para preparar 3 hectares. A Tobata consumiu 9 litros para a mesma área. Alguém na cerca fez a conta em voz alta. Disse que era quase 7 vezes mais. Paulo olhou para os dois homens. O critério de desempate estabelecido no início era a eficiência operacional. Com qualidade superior em todos os parâmetros avaliados e consumo 7 vezes menor, a decisão é a seguinte. Ele não levantou a voz. Não fez pausa dramática. Disse como se estivesse lendo um número de matrícula. O trabalho vencedor é o de seu Gilberto. A cerca explodiu. Não foi o tipo de explosão uniforme. Foi o tipo que acontece quando metade das pessoas estava esperando por aquilo e a outra metade estava tentando processar o que havia acabado de ouvir. Crianças pularam. Alguns homens abraçaram quem estava do lado. Zé Carlinhos tirou o chapéu e passou a mão na cabeça sem saber o que fazer com a emoção. Fábio ficou imóvel por 3 segundos. Depois começou a falar. Isso é ridículo. A aposta era sobre tempo e qualidade. Combustível não estava no acordo. Você não pode usar um critério que não foi discutido antes para inverter um resultado que já estava decidido. A voz dele havia subido. Não era mais a voz de quem está tendo uma conversa. Era a voz de quem está perdendo o controle de uma situação diante de 70 pessoas, e sabe disso, e não consegue parar. Paulo respondeu com a calma de quem já viu esse tipo de reação antes. O critério de desempate por eficiência foi estabelecido antes do início e os dois concordaram. A qualidade não empatou, ela foi superior. O tempo foi o único critério onde o trabalho anterior venceu, e esse critério sozinho não é suficiente para determinar o vencedor quando os outros dois apontam na direção oposta. Eu não vou pagar R$10.000 por causa de uma discussão sobre litros de combustível que ninguém acordou que ia contar. Seu Gilberto havia ficado em silêncio desde que Paulo começara a apresentar os resultados. Estava com o chapéu ainda na mão, a camisa ainda encharcada, os olhos em Fábio com uma expressão que não era raiva nem satisfação. Era algo mais simples do que isso. Era o olhar de quem já sabia. Ele deu um passo à frente.
A voz dele saiu baixa. Baixa o suficiente para que as pessoas na cerca precisassem parar de falar para ouvir. O que fizeram? Fábio! Fábio olhou para ele. Você parou na beira da estrada naquela quarta-feira para me dizer que minha máquina era uma vergonha. Que eu jogava dinheiro fora toda semana. Que o jeito que eu trabalho não tem lugar no campo moderno. Seu Gilberto não levantou a voz. Você não estava falando sobre a minha Tobata. Você estava falando sobre mim. Sobre meu pai, que comprou esse lote com 18.000 cruzeiros e morreu com a terra quitada. Sobre cada pequeno produtor aqui que não tem 640 mil reais para gastar em máquina e que por isso você decidiu que não tem futuro. Uma pausa. Curta. Pesada. Hoje você gastou 62 litros de diesel para preparar 3 hectares. Eu gastei 9. Você terminou mais rápido. E o solo que você deixou tem 9 centímetros de variação de profundidade e meio hectare de subsolo exposto que vai custar 2 safras para recuperar. Seu Gilberto olhou para o talhão dele por um segundo e depois voltou para Fábio. Eu fui mais devagar porque eu conheço esse solo. Sei onde ele é argiloso, onde ele é arenoso, onde ele fecha diferente no calor da tarde. Seu operador não sabia nada disso, e o tablet dele também não. Outro passo. Potência não substitui conhecimento. GPS não substitui experiência. E máquina cara não substitui o homem que sabe o que está fazendo. Fábio não respondeu. Havia 70 pessoas ouvindo e ele sabia de todas elas. O silêncio que ficou depois das palavras de seu Gilberto era o tipo de silêncio que não pede resposta. É o tipo que já contém a resposta dentro dele. Seu Gilberto colocou o chapéu de volta na cabeça. Os 10.000 reais, quando você puder. Virou as costas. Foi até a Tobata, subiu devagar, deu a partida. O motor pegou na primeira tentativa. O mesmo som grave e regular de sempre, que preencheu o talhão por alguns segundos antes de ele engatar a marcha. A cerca abriu espaço para ele passar. Ninguém disse nada enquanto a Tobata se afastava pela estrada vicinal, levantando a poeira fina que o vento dispersava para o lado do pasto. Fábio Drummond pagou os 10.000 reais na semana seguinte, por transferência, sem cerimônia, e sem a declaração pública que havia sido parte da aposta. Ninguém cobrou a declaração. Não precisava. 70 pessoas haviam estado na cerca naquele sábado, e o interior do Brasil tem ouvidos. A história caminhou mais rápido do que qualquer veículo na estrada vicinal. A Tobata está no galpão de seu Gilberto até hoje. O banco ainda tem fita isolante preta no assento. 3 dos 5 instrumentos do painel funcionam. A pintura está comida pela ferrugem por fora, mas o motor está limpo por dentro, como sempre foi. Custou R$800 em 1982. Arou cada palmo de 4 alqueires de terra herdada do pai por mais de 40 anos. E numa manhã de sábado, no fim de agosto, com 70 pessoas na cerca e o sol queimando o interior paulista, provou que existe uma coisa que nenhum manual técnico consegue programar e nenhum GPS consegue substituir: o conhecimento de quem conhece a própria terra. Se essa história te tocou, se você reconheceu nela alguém que você conhece, um pai, um avô, um vizinho que trabalha com o que tem e sabe mais do que qualquer máquina nova jamais vai saber, deixa o seu like e se inscreve no canal. Toda semana tem uma história como essa. Histórias de gente que planta, que colhe e que não precisa de 380 cavalos para provar o que vale.